O tema da minha pregação hoje é a vida em dois reinos. Na verdade, Martin Lloyd Jones ele gasta um livro inteiro falando a respeito desse tema. E por que a vida em dois reinos? Porque nós, como diz a Escritura, somos cidadãos do reino celestial. Isso é uma verdade. Todavia, nós também estamos inseridos num mundo secular. Então, nós temos que saber sermos cidadãos extraterrestres. De fato, se alguém um dia perguntar se você acredita em ET, diz, eu acredito, eu sou um. Sabemos que não somos desse mundo, mas todavia vivemos aqui, então é preciso saber lidar com as coisas aqui também. Romanos 13, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Só até aí tá bom, o restante eu vou explicando. Hoje, na verdade, eu vou apenas dar uma introdução aqui do versículo 13 até o versículo 7. Nas próximas semanas eu vou ser um pouco mais específico. Olha, eu sei que as crianças ali são mais bonitas que eu, mas olha para cá para mim, por favor. Na última semana, eu estava falando sobre a vida prática cristã no mundo secular. E Paulo ele termina o capítulo 12 justamente falando sobre isso, sobre o amor ao próximo. E aqui ele inicia o capítulo 13 falando como deve ser a nossa relação cristã com o Estado, no caso, com o governo. Parece que ele está falando do amor ao próximo, de repente ele começa a falar sobre como a gente deve se comportar em relação ao Estado. E ele falava que nós devíamos amar o inimigo, e aqui ele vai falar que o Estado tem que matar quem faz as coisas erradas. Parece até que Paulo está meio se contradizendo, mas ele não está fazendo isso, claro. Por falta de conhecimento, talvez a maioria tem medo de pregar sobre esse assunto, sobre a relação do cristão com os governos. E alguns acham polêmico, e você vai ver que não tem nada de polêmico, a Escritura tem tudo aquilo que nós precisamos, todo o caminho que eu e você precisamos saber para andar bem nessa terra, a Escritura vai nos ensinar. Só que eu sei que Paulo escreveu num tempo difícil. Paulo ele escreveu sobre o jugo do Império Romano. Nero estava ali na época de Paulo, posteriormente, um pouco depois. Então, talvez você pense assim, olha, mas Paulo ele diz que toda alma está sujeita às autoridades superiores e nós devemos nos sujeitar a elas. Só que será que Paulo, aproximadamente 2000 anos atrás, ele teria noção de que um dia se levantaria governos opressores como o governo de Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung? Será que Paulo sabia? Ele não tinha em mente que esses governos iam se levantar. Por isso que ele disse que nós devemos nos sujeitar a todo tipo de autoridade, porque ele não tinha em mente que ia surgir pessoas tão ruins assim. Lembrando, Paulo ele vem falando do amor para com o próximo, e de repente ele vem com esse assunto sobre a nossa posição em relação ao governo. Ele diz, aquele que anda errado, o governo tem que pegar a espada e arrancar a cabeça. Literalmente é isso aqui que Paulo vai dizer. Mas como eu disse, ele não contraria o que ele está dizendo. Eu sei que talvez essa mensagem possa corroborar para muitas narrativas de hoje, porque infelizmente muitos entendem errado. Eles pensam da seguinte maneira, olha, Deus é amor. Se Deus é amor, olha, não tem a ver muito aqui que Paulo diz que se preciso for, o governo tem que matar as pessoas. Pena de morte, pena capital. Talvez você já ouviu aquele ditado, ou aquela frase que diz assim, né, olha, política e religião não se discute. Como eu disse, talvez por falta de conhecimento, mas por conta de uma má administração pública de política, nós vemos as filas enormes nos hospitais, vemos pessoas morrendo sem sair o exame. E por conta de religião, nós vemos pessoas indo para o inferno. Como eu disse, Paulo ele continua falando de como viver em paz uns com os outros. E ele vai dizer que a grande função do governo, sabe qual é? É fazer com que a paz reine na sociedade. Esta é a grande função do governo, é habilitar a mim e a você a viver em paz com os outros. A grande função do Estado, dos governantes, é manter a ordem e a paz, evitar a desordem a todo custo. No capítulo 12, no verso 19, Paulo termina dizendo assim, Romanos 12, 19,
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém fizer um mal a você, não se vingue, foi o que eu preguei na última quarta-feira. Mas dai lugar à ira, ou seja, abra espaço para que alguém, no caso Deus, que ele vai dizer aqui, para que Deus possa julgar da forma correta. Não venhamos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, é o que diz Paulo. Então deixe que Deus tome as providências. E no capítulo 13, ele diz que uma das formas de Deus julgar as pessoas é justamente através do poder estatal do governo. Justamente através do governo. Seja através de processos, seja através de indenizações, seja através de prisões, ou seja através da pena capital, que é a pena de morte. Por isso, quando alguém perguntar: você é crente, você é a favor da pena de morte? Você diz: sou, muito. Porque é isso que nós vemos aqui na Escritura e é isso que o Senhor vai nos dar a graça em nome de Jesus. Eu quero passar aqui apenas 2 princípios, então. O primeiro princípio é a dificuldade dos judeus em se submeter ao governo secular. Eu e você precisamos entender o contexto que Paulo está escrevendo isso aqui. Lembrando, Paulo está escrevendo aos membros da igreja da cidade de Roma. Ali haviam muitos gentios, ímpios, que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas ali também haviam muitos judeus que tinham se convertido. Aquelas pessoas que tinham o Antigo Testamento, que estavam esperando o Messias, que Jesus Cristo veio, foi crucificado na frente deles e eles não acreditaram. Mas então depois, o Espírito Santo começou a tocar o coração de alguns e eles começaram a converter. Começaram a enxergar que de fato aquele carpinteiro era o Filho de Deus, não apenas o filho de José e da Maria, mas era o Filho de Deus. Só que havia um grande problema na mente dos judeus. Qual o problema era esse? A mentalidade deles era ainda uma mentalidade teocrática. Como assim, pastor, teocrática? Lembra o antigo Israel? Quem era o governante do povo de Deus? Era o próprio Deus. Eles se submetiam diretamente a Deus. E então Paulo vem dizer agora que eles precisavam se submeter à autoridade secular. Então a cabeça deles meio que dava um bug. Como assim? Mas a Bíblia diz uma coisa, Paulo está dizendo outra. É por isso que, historicamente, os imperadores romanos, eles tinham muita dificuldade com os judeus. Porque os judeus eram um povo problemático e difícil. Tanto é que eles tinham algumas regalias que outras pessoas não tinham. Por exemplo, os romanos, eles sabiam como os judeus eram. Sabe o que eles faziam? Eles liberavam os judeus de trabalhar no sábado, por conta da lei. Então eles sabiam: olha, se a gente colocar esse povo para trabalhar sábado, o pau quebra. Então deixa eles lá. Eles eram eximidos do serviço militar. Tinha algumas outras regalias. Mas a maior razão, e talvez uma razão boa para você entendermos a dificuldade que eles tinham, é a seguinte: Deuteronômio, capítulo 17, verso 15. Olha o que diz o Antigo Testamento. Olha a ordem de Deus para o seu povo. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Era isso aqui que eles tinham como verdade absoluta. Olha, nós devemos nos submeter a Deus. Deus fazendo governantes, devemos nos submeter apenas a governantes do nosso meio. Irmãos, aqueles que forem de fora, não podem. É mais ou menos o seguinte: você sabe que em nosso país, para você ser candidato a presidente e a governador, eu acho também, é preciso que você seja brasileiro nato. Você não pode ser um estrangeiro, um americano, um argentino e querer se candidatar a um cargo como presidente aqui no Brasil. É mais ou menos daí, eles sabiam, não, nós só podemos obedecer a governantes que vêm do nosso povo. Como eu disse antes, eles eram teocráticos, só que agora eles deviam ter a noção de que eles não eram mais apenas uma nação governada apenas por Deus, mas eles eram uma nação que estavam dentro de outra nação, e portanto eles precisavam seguir algumas leis. É a mesma coisa nós somos crentes, mas nós não podemos fazer o que nós quisermos no trânsito, como por exemplo, você sabe, você precisa andar do lado direito. Se você andar do lado esquerdo é contramão, você causa acidente, se não causar você é multado. Você não pode estacionar em qualquer lugar, você não pode fazer o que dá na sua telha. E um exemplo de que de fato eles tinham essa dificuldade é Mateus capítulo 22, verso 17. Essa passagem épica onde diz assim a Escritura: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Você lembra que tinha ali alguns fariseus que queriam fazer uma pegadinha para dar um jeito de colocar todos os ensinamentos de Jesus por água abaixo. Eles queriam: olha, vamos falar isso aqui e dependendo da resposta dele, a gente já chama de mentiroso. Acabou.
E então eles perguntaram, Jesus, é lícito, é permitido, é correto pagar imposto, pagar tributo a César? Alguns ali eram mal intencionados, mas alguns de fato tinham dúvida a respeito disso. Calma aí, o nosso reino é o reino celestial, nós precisamos pagar imposto agora para governadores ímpios? Alguns tinham essa dúvida. Junta-se a isso a ideia de que eles tinham idealizado um Messias político, militar. Para eles, o Salvador, o Messias, o Cristo, não viria montado num jumentinho, mas viria num cavalo com uma espada como rei. E então Jesus Cristo ele vem como filho do carpinteiro e da Dona Maria. Então eles dizem, não, mas não é esse o Cristo que nós idealizamos. Além do mais, devemos lembrar que os ensinos do Novo Testamento, como por exemplo o ensino de Paulo, a nossa cidadania está nos céus. Jesus Cristo disse que o nosso reino não é desse mundo. Então eles, de fato, eles tinham dificuldade para entender. Quanto a nós, quantas vezes também nós somos rodeados de dúvida? Por exemplo, nós somos cidadãos espirituais, é o que diz a Escritura. Somos cidadãos do reino celestial. Daí, às vezes, você fica perguntando, olha, se eu sou cidadão do reino dos céus, eu vou ficar pagando imposto para o João Dória? Tucano? Acabar com o meu dinheiro? Preciso pagar imposto de fato? Talvez essas dúvidas também fiquem na sua cabeça. Dúvidas como, por exemplo, olha, um cristão, ele pode tomar parte na política? Pode se candidatar a algum cargo eletivo? Vereador, prefeito, deputado? Paulo, ele então, em Romanos 13 até o versículo 7, ele vai ensinar justamente essas coisas. Ele vai ensinar o papel do cristão, meu e seu, diante do governo, e vai ensinar qual é o verdadeiro papel do Estado diante da sociedade. E o segundo, a função do Estado é matar. Pastor, foi longe, hein? Terrorista. A função do Estado, do governo, é matar. Verso 4, você pode acompanhar comigo? Verso 3, nós lemos até o 2, verso 3. Porque os magistrados, aqueles que estão investidos de autoridade, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, parafraseando, quem tem medo de polícia é vagabundo. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Se nós não temos nada a temer, não fazemos nada de errado, não tem porquê. Não sei se já teve o prazer de tomar um geral da polícia, às vezes acontece. Uma vez eu com a minha esposa, encosta, eu fui a mão na cabeça, né? Revistou a bolsa dela, ela, um monte de coisa. Porque estavam procurando um criminoso suspeito ali onde nós estávamos, e eu não falei nada. Eu era militar na época ainda, eu deixei ele fazer o que ele quis. Depois eu ainda falei para ele, né? Tá acontecendo alguma coisa, né? E tal. Ele, não, é só procedimento de rotina e tal, a polícia está à disposição de vocês. Eu não me importo com isso. Podia revirar a bolsa de trás para frente para trás. Não tinha droga escondida ali, então para que ter medo? Então, de fato, é isso que Paulo está dizendo. Mas no verso 4, olha o que ele diz. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ministro. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Consegue ver aqui qual é a grande função do governo? É ministro de Deus, olha o nome da palavra, vingador. E Paulo tinha falado aqui no verso 19 do capítulo 12. Não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. Né? Deus vai fazer isto. E uma das formas de Deus vingar, ele diz, é através do Estado. Não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Como eu disse, eu não peguei pesado dizendo que a função do Estado é matar, porque biblicamente é isso que nós vemos. Quando Paulo diz, não é sem motivo que a autoridade traz a espada, é porque de fato a espada é o símbolo de autoridade. Nas forças, os reis, por exemplo, os reis, quando eles eram consagrados reis,
tinha até lá, né, a cerimônia, né, pegava a espada, colocava de um lado o ombro, colocava do outro, e o rei tinha sua própria espada. Hoje, em nosso país, nas Forças Armadas, sabia que continua desse jeito? O grande símbolo do oficial das Forças Armadas e também da Polícia Militar é a espada, símbolo de autoridade. Eu coloquei ali, põe a foto ali, por favor, Led. Por exemplo, vou falar do que eu entendo mais um pouco. Na Academia da Força Aérea, onde formam os oficiais da aeronáutica, no primeiro ano, o cadete, são 4 anos, no primeiro ano, o cadete recebe esse espadinho, que é uma espada mais curtinha. E então, no dia da sua formatura, onde ele vai ser nomeado ao primeiro posto, vai ser nomeado aspirante oficial, ele deixa o espadinho e põe a próxima ali. E recebe, de fato, a sua espada. É assim no Exército, é assim na Marinha, é assim na Aeronáutica. A espada continua sendo símbolo de autoridade. E na polícia também. Tem da polícia ali? Só que da polícia muda um pouco, né? É claro, a espada de fato é apenas um símbolo, mas nós podemos dizer muito bem, parafrasear esse versículo aqui de Paulo dessa forma: não é sem motivo que o policial traz o AR-15. Para quê? Para dar um tiro no meio da testa daquele que pratica o mal. Pastor, isso não é ser muito intolerante? É só você não fazer o mal. Faz o bem e terá louvor dela. E isso é o que diz a Escritura. Por que você acha que Paulo, quando ele dá o exemplo da espada, ele diz, não é sem motivo que os soldados romanos trazem a espada. Para que, meu irmão, você acha que era usada a espada? Hein? Vamos lá. Alternativa A, passar manteiga no pão. Era? Alternativa B, coçar a orelha, né? Puxa, que negócio, dá uma coçadinha aqui, ó. Arrancar cera. Ou alternativa C, arrancar a cabeça daquele que fazia as coisas erradas. Era exatamente por isso. Por que você acha que o policial militar hoje em dia traz a pistola, a .40, 50, o rifle? Para quê? É para ficar cutucando a sua orelha. Não, não é. É para fazer justiça. É isso que diz a Escritura, com certeza. Agora, o Estado, na pessoa, seja de juízes, condenando a indenizações, condenando a cadeia, condenando a pena de morte, ou na pessoa de policiais, pode e muitas vezes deve matar. É isso que diz a Escritura. Lembra no Antigo Testamento? Tinha um mandamento de Deus para os juízes: olho por olho, dente por dente, vida por vida. Esse era o mandamento para juízes, para que eles pudessem ser de fato, pesar, né, de forma correta. Como eu disse a semana passada, a justiça, ela tem aquela ilustração que ela é cega, aquela estátua, no sentido de que, olha, você não pode olhar para quem cometeu o crime. O mesmo peso deve ser para todos, o mesmo peso e a mesma medida. E no Antigo Testamento é isso que nós vemos, olho por olho, dente por dente. Então, o Estado, a sua função primordial é, de fato, deixar com que a sociedade viva em paz. Agora, convenhamos, a Bíblia diz que nós temos que viver em paz. Você consegue viver em paz? Quantos aqui saíram de casa e trancaram a porta? Só para saber. A maioria, né? Por que você faz isso? Dependendo do lugar que você mora, se você deixar a porta aberta, você volta, não tem nada, nem o piso. Até o piso eles roubam. Até tudo eles arrancam. Por que nós não conseguimos ter paz no meio social? E diferentemente, ai meu Deus, de um amigo meu me dizia, acho que ele ficou 2 meses trabalhando lá nos Estados Unidos, e a diferença, já porque lá a lei funciona de fato, ele trabalhou, se eu não me engano, acho que 1 mês como carteiro, que o carteiro lá tem várias empresas, não só concursado pelo correio. Ele dizia que ele pegava o carro cedo, enchia com as correspondências, ele passava, e as casas lá não tem muro, olha que delícia, não tem muro. Ele passava o pacote, deixava na porta da casa, ele olhava lá, já tinha às vezes 2, 3 pacotes naquela casa, às vezes a pessoa estava viajando, mas ninguém mexia, ninguém punha a mão. Se é aqui, meu irmão, você compra lá o seu PlayStation 4 lá, o correio chega e coloca no portão da sua casa. Apesar que hoje em dia dá para desconfiar que o correio nem entrega, né? O correio leva embora. Mas por que nós não conseguimos viver em paz? É porque de fato a nossa lei é frouxa e o governo não tem cumprido o seu papel. Você lembra que no dia 20 de agosto de 2019, houve um sequestrador, bandido, os direitos humanos eles dizem que é vítima da sociedade? Uma vítima da sociedade lá, que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, com 39 pessoas, colocou gasolina lá, pendurado, um monte de coisa.
vítima da sociedade, né? O excluído. E ele estava lá. 39 pessoas reféns. Podia ser o seu parente, o meu, podia ser eu e você. Você lembra o que aconteceu? Põe a foto ali, por favor, Light. Essa é uma das fotos mais bonitas para mim, em 2019. Tinha ganhado o Oscar. Lembra que esse policial, ele subiu em cima do caminhão de bombeiro, colocou ali uma capa vermelha por cima para camuflar, mirou bem no meio da testa do bandido. Foi só uma. Pum! Esse é o papel do Estado. Por conta do Estado ter cumprido o seu papel, que é defender os cidadãos de bem, 39 pessoas puderam ter paz. E é isso que Paulo vem explicando constantemente aqui em Romanos capítulo 13, e Pedro também vai explicar na sua primeira epístola. Quando eu falo isso, você pode pensar, pastor, mas isso é ser intolerante, todos merecem uma segunda chance. E a segunda chance da pessoa que morre por um bandido desse? Onde está? Eles não têm segunda chance. Paulo vai mais adiante. Ele diz, por que nós devemos nos sujeitar? Verso 5. É necessário que eles sejam sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Olha o que Paulo diz. Nós devemos nos sujeitar à autoridade, primeiro, por medo. Medo do castigo. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, olha, você não precisa temer a Deus, ter medo de Deus, você precisa apenas ter temor, como se fossem coisas diferentes. Eu vi um rapaz dizendo essa semana que, olha, o temor é diferente do medo. Temor significa respeito, temor significa reverência. E nós devemos ter temor a Deus, né? Reverência, respeito. Não, o sentido de temor é medo mesmo, ter medo. Porque se você tem medo, você pensa 2 vezes antes de fazer as coisas erradas. Uma vez eu conversava com um menininho, acho que uns 8, 9 anos, e eu vi um rapazinho do lado falando para ele, vamos lá, não sei não, soltar pipa com a gente. Eu falei, não, meu pai não deixa. Mas ele não vai nem ver. Ou seja, o amiguinho do capeta, tentando desviar o molequinho de obedecer o pai. Mas nada a ver, seu pai não vai fazer nada. A resposta do molequinho, se eu for lá, eu fico sem os dentes. É claro, ele usou ali uma figura de linguagem, né? Mas ele sabe o pai que ele tem. Ele sabe que o pai dele não ia arrancar literalmente os dentes dele. Mas ele sabe, rapaz, se eu desobedecer ele, o pau vai quebrar para o meu lado. Ou seja, ele tinha medo. Medo. E o medo fazia o quê? Ele não pecar. Por que você trabalha ao invés de roubar? Não é mais fácil, meu irmão? Não é mais fácil roubar do que dar duro o mês inteiro para ganhar 1.500? Dói, né? O mês inteiro trabalhando para ganhar 1.500. Não é mais fácil esperar o fulano sair, ir lá e meter a mão nas coisas dele? Por que você não faz isso? Pastor, eu não faço porque primeiro é pecado, claro. Sim, mas é pecado. Sim. Mas por que não fazemos? Porque sabemos que a consequência do roubo é a cadeia. Lógico. Por quê? Que você, homem, não sai por aí estuprando um monte de moça. Pastor, porque eu sou crente, sim. Mas porque você sabe, se você fizer isso e pegarem você, você vai para a cadeia. Lá na cadeia você vai virar boneca. Os irmãos entendem o que eu digo, né? Vai virar boneca lá. Medo. E é claro, ele também diz, né, pelo dever de consciência, aqui no versículo 5, porque como nós sabemos que Deus ordenou todas as autoridades, nós amamos a Deus, queremos obedecer. No verso 6, já estou encerrando, ele diz assim, por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, tributo é imposto. Por este motivo também pagais tributos, ou impostos, porque a autoridade é ministro de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Você consegue ver que a questão do imposto de fato é algo bíblico? Na época que nós éramos colônia de Portugal, pagávamos 20% de imposto. De tudo aquilo que se produzia, 20% tínhamos que mandar para a coroa portuguesa. E você pensa, mas é muita coisa. Hoje nós pagamos em média 44%. Ô saudade de Dom João VI, hein? Dom Pedro I, Dom Pedro II, volta, ressuscita esses dois aí, que hoje está muito mais difícil. Mas é bíblico a questão do imposto. E a Bíblia diz que a arrecadação do imposto deve ser investida, sabe onde? Segurança. Segurança. Deve ser pago o salário dos policiais, dos delegados, deve-se construir presídios. Você percebeu que você não vê na Escritura Paulo e os outros apóstolos
tendo o tema que o nosso governo tem. Qual o tema? Pátria educadora. Esse é um dos lemas do nosso governo. Ou seja, o governo tem que dar educação para a gente. Não é isso que nós vemos. Porque a Escritura diz que o governo tem que prover segurança. Não tem que dar educação. Você não vê Paulo defendendo o Ministério da Saúde, da Tecnologia, da Economia. Não. O que você vê é dizendo que o dinheiro de imposto deve ser revertido para quê? Para que nós, como sociedade, venhamos a ter uma vida em paz e segurança. Portanto, tire da sua cabeça essa ideia de que é função do Estado nos dar saúde. Não é. Não é função do Estado nos dar educação. Não é, de forma alguma. Entre outras palavras, poderíamos dizer o seguinte: Bolsonaro ele tinha que reunir os ministros, mandar embora todos, ficar só com o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. O resto não é bíblico. E Paulo conclui aqui, depois do verso 17, dizendo: olha, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Como eu disse, não é errado pagar imposto. Jesus pagou. Lembra o imposto das 2 dracmas? Jesus pagou imposto. Diante de César, olha o que ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele também, como homem, cumpriu a lei. Eu sei que você pode pensar: pastor, mas a corrupção no nosso país é muito grande. Eu dou aqui aquele imposto indireto nas coisas que compramos, só serve para engordar lá o filho dos políticos. É verdade, infelizmente. O que nós temos que fazer, o que cabe a nós é fazer o quê? É cobrarmos, mediante os vereadores que elegemos. O que a Escritura diz, o que você devemos fazer é o quê? Fiscalizar o chefe do executivo de cada município, no caso o prefeito, através dos vereadores que nós elegemos, para ver aonde está sendo investido o nosso dinheiro. E ele diz aqui, né, toda alma esteja sujeita à autoridade. É interessante que ele não diz todos os cristãos estejam sujeitos. Não todos, sendo crente ou sendo ímpio. E a palavra aqui, autoridade, ou potestade, talvez seja assim na sua escritura, significa de fato aqueles que são investidos de certos poderes governamentais. Ou seja, toda alma esteja sujeita aos governos. Não diz apenas aos governos de direita, mas a todo tipo de governo. Eu sei que há casos onde, e eu vou explicar nas pregações posteriores, há casos em que eu e você não apenas podemos, mas devemos nos levantar contra os governantes, que é quando eles fazem o quê? Eles se opõem àquilo que diz a Escritura. Por exemplo, se a Câmara aprova uma lei onde obriga os pastores a fazerem um casamento homoafetivo. Aí a gente vai ver quem é pastor de fato, né? Mas eles obrigam. E então chega um casal de barbudo aqui dizendo: eu quero que o senhor faça o nosso casamento. A Escritura diz que isso é pecado e eu não posso agir contra aquilo que a minha fé acredita. Eu vou falar para eles: olha, não o farei. Mas é lei. Se você não fizer, você vai ser preso. Sabe o que eu tenho que dizer? Tá bom. Eu não farei. E se tiver que ser preso, que seja. Isso é ser cristão. É saber que nas horas que tivermos que desobedecer a Deus por conta de ir contra os princípios da palavra, também estamos sujeitos a punições. Isso é verdade, claro que sim. Todavia, sujeitar não significa uma obediência cega. É por isso que quando Paulo diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades, não significa que você tem que colocar aquele negócio que cavalo usa aqui do lado, não sei como que é, tapa-olho, sei lá. Cara, que você não consegue ter uma visão mais ampla, que você não consegue pensar. Não é ser um demente e obedecer tudo aquilo que nos ordenam. Não, mas é comparar com a Escritura. Isso aqui que ele diz, é bíblico ou não? Agora, você percebeu o tanto de demente que a gente vê hoje? Doido da cabeça? Pastor, não tem esse povo que obedece às cegas, não. Claro que tem, é só você ver o povo dizendo Lula livre. Fala que não é doido aquele povo. São. Mas não apenas eles. O que tem de gente, meu irmão, que quebra o pau se você falar mal do mito, hein? Não pode falar, não. Não pode. Você consegue ver que os dois extremos estão errados? Eles não pensam, eles não raciocinam. Daí a direita vive dizendo: ah, mas que absurdo. Porque, acho que teve um juiz que, se eu não me engano, né, bloqueou uma conta de Lula lá. Do Lula? Lula lá não, né? Do Lula. E tinha lá uma bagatela de 9 milhões de reais, né? Coisa pouca. Coisa pouca, 9 milhões. E perguntaram para ele de onde que surgiu aquele dinheiro. Eu não sei se ele pensa que a gente é idiota, burro, jumento,
Você que pensa da gente? Mas sabe o que ele disse? Não, isso aqui é da minha esposa da época que ela era revendedora da Avon. Bom, isso aí é de brincadeira, né? Você viu? Você vende Natura, muda. Avon dá... Avon dá mais dinheiro. Só que daí, nós falamos contra isso, que é um absurdo, porque todos os indícios são claros. Mas daí você não pode falar nada do filho do presidente, do Flávio Bolsonaro, que pensa num corretor de imóveis que ganha muito dinheiro, hein? O Ronaldinho, muito dinheiro. Recentemente ele caiu em mais uma que tem uma loja de chocolate que só um cara comprou mais de 20 mil de chocolate. Pensa num cara bom vendedor, hein? O sargento lá comprou 20 mil de chocolate para dar de presente para os clientes. Uma que sargento é tudo quebrado. Não ganha muito assim, não. Daí não se pode olhar os fatos, estudar, comparar e criticar aquilo que está fazendo errado. Mas a Escritura diz que sim, a hora que teremos que fazer isso. Toda autoridade foi instituída por Deus. Eu não estou dizendo aqui, para encerrar, que Nero era a vontade de Deus. Não estou dizendo isso. Mas o ofício de Nero, o ofício de governador, esse sim era a vontade de Deus. E por que nós não devemos desobedecer? No caso, quando elas estão erradas, é claro, né? Por quê? Porque quando nós desobedecemos a autoridade governamental, nós estamos resistindo, nos colocando contra a vontade de Deus. E aqueles que resistem, como diz Paulo, trarão sobre si mesmos condenação. Como eu falei, né? Só para encerrar. Vai ter hora que vamos ter que nos levantar. Porque talvez você pode ficar até acusado. Pastor, a Escritura diz que não podemos nos levantar contra a autoridade. E eu estava lá na passeata para Dilma cair, meu Deus. E eu fui. Meu carro até queimou a buzina de tanto que eu buzinei. Nesse caso a gente está errado? Claro que não, eu vou explicar mais para frente. Nesse caso temos que fazer assim. Então há casos que devemos nos opor, mas via de regra, o certo é que o governo não está contra a população, mas está a favor. Se formos bons, não temos o que temer. Agora, se fizermos aquilo que é mal, se prepara, porque temos sim o que temer, e que Deus nos dê a graça de sabermos sim diferenciar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que não é, e que nós, como cristãos, também temos sim um papel diante da sociedade. Isso é de suma importância para que nós venhamos a viver uma vida cristã prática, que é o que o Paulo continua explicando do capítulo 12 em diante. Amém, meus irmãos?